Ora pois, neste vídeo eu quero falar acerca da percepção e para isso eu vou ler aqui uns parágrafos que eu tenho referentes à obra Ensaios sobre o Individualismo, que é o capítulo 72, a percepção. Princípios fundamentais, apesar disto aqui também não é propriamente uma coisa importante, mas pronto. Princípios fundamentais da percepção. Primeiro, princípio da perceptividade a priorística. A percepção parte da capacidade de receptividade, sensibilidade, abertura e entrega a priorísticas, relativas a priori, da intrinsequidade em relação à empiricidade extrínseca e ou intrínseca, de forma mais ou menos direta, mais ou menos consciente. Segundo, princípio da correlatividade empírica na instantaneidade. Na instantaneidade perceptiva existe a correlação direta e imediata da intrinsequidade, da individualidade, diante a empiricidade, da extrinsequidade ou intrinsequidade, partindo na instância do primeiro princípio e acabando na instância do último princípio. Terceiro, princípio da atividade consciencial posteriorística. Na posterioridade da correlação empírica da instantaneidade com extrinsequidade e ou particularidade intrínseca, existe a interiorização admissiva da referência perceptiva mediante os dois princípios anteriores, através de um processo de consciencialização. Existe um processo natural de consciencialização de forma mais ou menos consciente, de forma mais ou menos refletida. Exemplo, hipótese, ou exemplo hipotético, por exemplo. Se alguém me tocar no braço, a prioristicamente eu sinto porque a minha sensibilidade, perceptividade, objetivamente o permite. Depois de passar à fase da instantaneidade, onde se dá a relação direta com a determinada referência empírica, o momento exato em que me tocam no braço, possibilitada pela capacidade relativa à primeira instância, chega-se à terceira fase em que eu, consciencialmente, em pensamento, me apercebo que efetivamente alguém me tocou no braço, podendo refletir hermeneuticamente, em termos de interpretação, acerca do mesmo que se realizou fenomenologicamente. Isto são os três princípios fundamentais que eu desenvolvo acerca da percepção. Não é nada por aí além, não é nada extraordinário, mas considero importante uma pessoa eventualmente falar acerca disso, que é o primeiro princípio em que eu tenho potencialidades perceptivas, potencialidades de percepção. Depois tem o segundo princípio em que existe um instante em que há uma relação empírica com seja o que for, neste caso tocar-me o braço ou seja o que for, até uma percepção extrasensorial. E depois o princípio da atividade consciencial posteriorística em que eu reflito ou eu me apercebo em pensamento, depois está um registro de causalidade, primeiro há a causa, depois há o efeito, e este efeito é eu ganhar consciência daquilo que se passou. Porque existem os outros princípios anteriores. O princípio em que eu tenho capacidade para me perceber empiricamente de alguma coisa, que está fora de mim ou não. Depois já há o princípio em que isso realmente acontece. E depois já há o princípio da atividade consciencial priorística, que era o que eu estava a falar, em que eu tenho consciência de que isso aconteceu. Portanto, há o fenómeno, que eu me apercebo. Esse fenómeno vem a par com uma referência empírica, que é uma experiência, e depois eu tenho consciência disso. A percepção passa por essas fases. E é basicamente isso que eu tenho para falar agora, porque isto depois também é importante para se compreender a relação estética com os objetos, por exemplo. A estética vem de percepção, por exemplo, não tem apenas a ver com o belo. E pronto, por agora é tudo e cumprimentos filosóficos.